Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente brinca, esses episódios estão sendo transformados em podcast. Queria agradecer demais a presença dos nossos convidados hoje aqui. A gente tem o Marco Aurélio, né? Que já é parceiro da BHV já há um bom tempo, né? Ele vai se apresentar. Temos o Renato também, Nunes, advogado que veio, que está entrando nesse universo nosso da medicina veterinária, encampando aí essa luta da transformação da medicina veterinária. A gente brinca, não é para transformar a gente não quer ser a medicina, mas a gente quer ter os benefícios e acesso a algumas coisas que a medicina proporciona. A gente acredita muito que a medicina veterinária é saúde única e a gente precisa alcançar esse novo patamar, né, que a gente está buscando. Então, primeiro eu queria agradecer os patrocinadores que fazem com que a gente esteja aqui, né? Premier Pet, Vetnil, Ivex, PetMed, White Martins, né, Marcão? É uma parceira nossa agora, cara. E estão entrando vários outros parceiros aí que em breve a gente deve estar divulgando para vocês. Então, sigam a BHV nas redes sociais. Lotus, compartilhem esse podcast, compartilhem esse episódio nosso do Café com Gestão do YouTube, para que a gente consiga atingir mais pessoas. Então, muito obrigado. Marco, a palavra é sua, se apresenta aí, por favor. Bom dia a todos vocês, né? Eu já conheço vários, a gente já teve a oportunidade de estar junto. Então, eu hoje sou diretor de Relações Governamentais da ANAP. Eu atuo em Brasília diretamente, né? A gente acompanha ali em torno de 1.700 projetos de impacto direto na saúde, tudo aquilo que envolve os nossos hospitais, a ANAP, a Associação Nacional dos Hospitais Privados, são 130 maiores hospitais de excelência do Brasil. Todos eles têm em comum a questão da acreditação, a questão da qualidade, o paciente sempre tratado em primeiro lugar, né? E levando em conta todo esse trabalho que a gente faz na ANAP, há 2 anos eu me dedico único e exclusivamente a relações governamentais de Brasília. Antes eu era CEO em São Paulo, tinha também toda a área de eventos, as demais áreas, e a ANAP entendeu que era necessário ter essa divisão, né? Atuar, estar mais presente em Brasília, até por todas as questões, né, importantes que estavam acontecendo nesses últimos 2 anos e meio. E uma dessas questões que era de suma importância para a gente, na ANAP, é a questão da reforma tributária. E aí a gente delineou lá, desde o início, uma estratégia com o nosso escritório que nos representa. Aí eu vou dar também um minutinho para o doutor Renato se apresentar. E a gente delineou, então, com o Machado Nunes, que é o escritório que trabalha com a gente, uma estratégia, né? Que eu vou expor aqui para vocês um pouco de como a gente trabalha e vê a reforma tributária. Mas, doutor Renato, eu gostaria que o senhor se apresentasse aí rapidamente, né? O Machado Nunes hoje atua com várias instituições também, né? E eu pedi que ele estivesse junto aqui, porque qualquer dúvida, pessoal, técnica, qualquer dúvida, o Renato pode nos auxiliar. Doutor Renato. Bom dia, pessoal, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sexta. Obrigado pelo convite, João, obrigado, Marco, é um prazer mesmo, até porque, apesar de a gente não estar ainda, né, trabalhando diretamente com a BHV, eu tenho um contato muito intenso com os pets. Eu estou numa viagem aqui para Rio Grande, estava contando para o Marco, né, estou com 3 pets aqui junto comigo na viagem, então tem sido uma aventura. Eu sou sócio do Machado Nunes Advogados, é um escritório que atende na área empresarial e tem uma atuação bastante acentuada no setor de serviços de saúde. Eu já conheço o Marco desde os tempos de CEO dele da ANAP, e vimos trabalhando nesse tema da reforma tributária intensamente desde 2019, né? O Marco traçando as estratégias políticas, fazendo corpo a corpo no Congresso Nacional, também com o governo federal, e a gente dando um apoio técnico para o Marco, simulações de números, né? Eu acho que tem sido uma dobradinha aí muito bem sucedida. A prova disso é o relatório que foi aprovado, né, pela Câmara dos Deputados recentemente. Isso é fruto de um trabalho muito forte das entidades associativas. Eu gostaria de destacar o papel do Marco nessa frente, tá? Foi um dos líderes, se não o principal líder do tema das entidades de prestação de serviço de saúde, e pôde atingir esse resultado. Hoje, Marco, é gozado que o pessoal fala, mas saúde é fácil provar.
Falei, lá em 2019, ninguém sabia nada, nada, né? Tinham informações equivocadas, percepções distorcidas, então isso é fruto de um trabalho bastante árduo. Obrigado, Renato. Obrigado, Nós, Pode falar, Marco. como o doutor Renato bem disse, a gente delineou uma estratégia lá em 2019. Muitas pessoas podem achar assim, olha, botaram aí a PEC para votar, foi tudo muito rápido, atropelaram, e a gente quer aqui explicar para vocês e desmistificar um pouquinho de tudo isso também. Bom, pessoal, em 2019 foram apresentadas duas PECs, a PEC 45 na Câmara, pelo deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e no Senado a PEC 110, que foi apresentado pelo senador Davi Alcolumbre. Essas duas PECs, elas eram muito parecidas, tinham algumas questões que diferenciavam uma da outra em relação ao IVA dual, mas as duas PECs foram apresentadas em 2019, logo no início do governo Bolsonaro. E eu acho que o governo Bolsonaro teve uma oportunidade enorme de se aprovar isso. Naquele momento, até, foi priorizado esse serviço. E tanto é que a PEC, a 110, tramitou na CCJ no Senado, e a 45 tramitou depois na Câmara também. Depois foi montada uma comissão entre Senado e Câmara, e as duas PECs foram discutidas numa comissão mista. Depois essas PECs voltaram para cada uma para suas casas, e agora, há um ano atrás, foi montado um GT que se discutiu novamente a PEC. Os relatores foram sempre os mesmos, né? E o deputado Aguinaldo, que é o relator da PEC 45, que foi quem finalizou todo esse processo, chegou num determinado momento que, assim, só nós da ANAP, por exemplo, nós tivemos em 6 reuniões diretamente com o deputado Aguinaldo para tratar do relatório. Nós tivemos com 350 parlamentares, para vocês terem uma ideia, pedindo a excepcionalização do setor saúde, que foi o que aconteceu no relatório final. Então, muitas vezes, as pessoas acham assim, mas colocaram a PEC e ela foi votada rapidamente. Não, essa PEC ela foi altamente discutida, foi alvo de discussão em 4 anos. O doutor Renato Frison, eu me lembro que na nossa primeira reunião com o API, que hoje é secretário, ele falou muito claramente que não haveria excepcionalização de nenhum setor, nem da saúde. E a gente insistia nisso. Olha, nós precisamos excepcionalizar a saúde, a educação. Nós montamos uma frente parlamentar que reuniu 15 entidades do setor de prestadores de serviços de saúde e trabalhamos incansavelmente sempre nessa linha de que tinha que excepcionalizar a saúde. Trabalhamos também num grupo entre saúde e educação, onde nós nos reunimos com todas as entidades que representavam universidades, escolas, serviços educacionais, pedindo que excepcionalizar saúde e educação. Então, uma coisa que precisa ficar muito clara é que não se acordou um belo dia e se levou a plenário e foi votado. Não, ela foi exaurida. Todos os setores, alguns setores, e a gente aqui reconhece claramente que alguns setores, grandes setores, não participaram da reforma porque não acreditavam. O Brasil fala muito em reforma tributária há 35 anos. E eu ouvia de grandes entidades nacionais, essa reforma não sai. E muitos setores, eles não se dedicaram a esse diálogo desde 2019. Agora, o que tem que deixar bem claro é que tanto a PEC que hoje foi votada na Câmara, quanto a PEC que está no Senado, a 110, mas a 45 é que vai valer, elas obedeceram todos os trâmites legislativos. Elas passaram pelas comissões, elas foram discutidas, a sua constitucionalidade, foram ouvidos todas as entidades dos setores, elas tiveram espaço aberto para se apresentar emendas, depois ainda teve um segundo momento que teve o GT. Então, eu digo sempre que ela não é uma reforma do governo Lula, ou foi uma reforma do governo Bolsonaro. Ela é uma reforma que o Congresso entendeu que havia uma necessidade extrema de ser feita. Essa simplificação tributária que a gente entende que vai acontecer, e muitas vezes as pessoas dizem assim, não, mas espera aí, votaram uma emenda constitucional que ela não fala em quanto que é a alíquota. Ela não fala em quanto que é a alíquota, não pode, porque como ela é uma emenda constitucional, na Constituição não se estabelece alíquotas. A Constituição ela tem que se estabelecer modelos. Então, a PEC, que é esse projeto de emenda constitucional, proposta de emenda constitucional, ela está estabelecendo todos os parâmetros tributários, como serão, como não serão. Agora, há um acordo interno de que a alíquota será em torno de 25%.
Esse acordo interno foi o que nos levou a criar os redutores. Nós, da saúde, juntamente com a agricultura, transporte e educação, conseguimos um redutor de 60%. Então, sobre os 25%, que será a alíquota para todo mundo, nós, do setor de saúde, teremos um redutor de 60%, e nesse redutor nós iremos abater todos os créditos. Isso também é uma novidade, né, para o setor de serviços. Tudo vai gerar crédito. Então, serviços advocatícios gera crédito, luz, água, tudo você vai abater. Além dos créditos, né, que são normais, que a gente sempre viu nas notas fiscais, crédito CM e tal, tudo gerará crédito para abater no imposto que você vai pagar. Então, essas novidades que a proposta de emenda constitucional trouxe, também é necessário se falar, e eu ouço, às vezes, as pessoas dizerem, mas a alíquota não será essa, porque não foi... não está no texto. Não está no texto porque emenda constitucional ele não pode colocar alíquotas, percentuais de alíquotas, ele pode colocar percentuais redutores. Agora nós teremos aí uma discussão no Senado, e o senador Eduardo Braga, que foi designado senador, ele está trazendo essa questão das alíquotas, que ela seja publicizada, que ela seja... Mas a alíquota dentro da Câmara, que foi negociada o tempo inteiro, é uma alíquota de 25%. Os redutores que eles veem, então, na proposta, que são redutores de até 60%, né, que serão redutores de 60%, a gente conseguiu retirar essa palavra de até 60%, serão redutores de 60%. Esses redutores foram negociados e foram trazidos para dentro do texto, só os redutores, não as alíquotas. Nós temos, assim, agora falando politicamente, eu vou deixar o Renato falar um pouco mais tecnicamente. Politicamente, eu entendo que a emenda, o texto agora passa pelo Senado em questão, logo depois do recesso, em um mês e meio, no máximo em 2 meses, e a gente ainda tem ali algumas oportunidades para alguns diálogos que seriam importantes. Se fala em fatiar, né, segurar aquilo que ainda precisa de algumas mudanças, porque se você mudar, você tem que devolver o texto para a Câmara, né? Se fala em fatiar algumas questões que precisam ser melhoradas. A gente tem que levar em conta que caiu na mão do senador Eduardo Braga, porque ele é do Amazonas, e ele tem um interesse muito grande na manutenção da Zona Franca de Manaus, e a gente precisa entender também que Senado e Câmara são casas políticas, e que por mais que a gente discorde muitas vezes da celeridade de um processo, de um trâmite, existem regras pré-estabelecidas, e obedecendo essas regras, a tramitação ela pode ser célere, e é o que vai acontecer agora, então, no Senado. Vai haver uma celeridade, porque o governo tem pressa, né? Para que ele precisa aprovar esse ano, porque depois de aprovar a emenda constitucional, o governo precisará aprovar uma série de projetos de lei complementar. São esses PLCs que vão trazer essas alíquotas, são esses PLCs que vão trazer as especificidades desses redutores, são esses PLCs que vão trazer então, luz sobre alguns temas que hoje parece muito abrangente, porque hoje é uma emenda constitucional. A partir da emenda promulgada, a partir da emenda aprovada, você entra, então, nos projetos de lei complementar. E aí tem uma outra diferença. A emenda constitucional, ele precisa de 3/5 para ser aprovado. Ele precisava de 308 votos na Câmara, arrumou mais de 370. Surpreendentemente, foi uma votação realmente, um número expressivo, nenhum governo contava com tantos votos. A mesma coisa agora no Senado, ele precisa de 3/5 para aprovar. Isso dá 51 votos, se eu não estou enganado, para aprovar no Senado. O governo já tem esse número e, por isso, ele fala nessa celeridade. Agora, os projetos de lei complementar, o governo não precisa de 3/5 posteriormente, ele precisa só de maioria simples para serem aprovados. Eu posso não gostar dessa regra, mas eu não posso ir contra ela. É uma regra estabelecida na Constituição de 88, e essa regra sendo obedecida, então, o que a gente traz, o setor saúde conseguiu pela primeira vez, porque a gente já tentou outras vezes ser equiparado a setores importantes, principalmente como a agricultura, e nós não obtínhamos êxito. Dessa vez, o setor de saúde conseguiu obter esse êxito, conseguiu ser visto como um setor de serviços altamente necessário
ao cidadão e conseguiu essa diferenciação tributária. Dentro dessa estratégia, a gente, inclusive, convidou a BHV para participar. Nós temos uma frente parlamentar em defesa do serviço de saúde, e essa frente é composta hoje por 15 entidades. A BHV participou das discussões, e nós tínhamos lá parlamentares, inclusive, que trouxeram a necessidade de algumas modificações em relação ao setor de vocês, para estar dentro dos serviços de saúde. E essa é uma estratégia que a gente tem comentado com o João e com o Eduardo, da necessidade dela começar, e a mudança seria, a gente não tem que trabalhar na reforma tributária, a gente tem que trabalhar na inclusão do setor de vocês, do setor de saúde. As regras tributárias para o setor de saúde, elas estão encaminhadas, né? O que a gente precisa é trabalhar essa mudança, sair do Ministério da Agricultura para o Ministério da Saúde e algumas outras estratégias que envolvam Anvisa, envolvam algumas questões através de projetos de lei no Congresso Nacional. Mas, politicamente falando, a reforma tributária saiu da Câmara, vai tramitar rapidamente no Senado, vai ser promulgada ainda esse ano. O governo tem pressa depois nos projetos de lei complementar. A Receita Federal, a gente às vezes pensa assim, poxa vida, mas o Câmara e Senado estão fazendo coisa. Não, a Receita Federal está o tempo inteiro acompanhando toda a tramitação do processo. Nós dialogamos várias vezes com a Receita Federal e, como eu disse, são PECs que tramitam há 4 anos, passaram por todas as áreas, e eu acredito muito, sim, que ela será aprovada rapidamente no Senado, e nós vamos entrar daí, então, nos projetos de lei complementar, rapidamente também, e ali, sim, nós teremos no projeto de lei complementar definição de publicização das alíquotas, né? Teremos aí uma transparência maior de alguns processos que hoje parecem, para a grande sociedade, que não é transparente. Eles são transparentes diante das regras que são impostas a que alíquotas não possam constar na Constituição. Doutor Renato, eu acho que politicamente era isso. Tecnicamente, o senhor tem algo a acrescentar que a gente possa abrir para algumas dúvidas aí do pessoal? Importante, Renato. Vamos lá, excelente, Marco. Bom, então, só para como é que ficou aqui, né? Um resumo, vocês devem estar lendo muito aí nos jornais, vendo em redes sociais e na imprensa, né, o assunto. O que nós vamos ter? A gente está falando primeiro dessa reforma tributária, a gente está falando do que se denomina tributação de consumo, tá? Tem algumas regulações ali de PVA, de imposto sobre herança e doações, vocês também devem estar vendo aí os artigos falando, mas isso é periférico, tá? A grande mudança é em relação à tributação do consumo. Quando nós falamos em tributação de consumo, no Brasil tem dezenas de tributos, mas quais são os principais? PIS/COFINS, que vocês conhecem, tá? Pagam aí todo mês, então é só perguntar aí para o pessoal do financeiro que já vai dizer lá o código de recolhimento, a alíquota e etc. Né? ICMS, então quem tem também ali não só a clínica propriamente dita, mas vende ali, né, tem conjugado ali uma loja para vender os artefatos e medicamentos para os pets, também conhece o ICMS. Ou pelo menos vê lá o ICMS recolhido por substituição tributária, alguma coisa nesse sentido, mas o ICMS está no radar aí de vocês. Então, o ICMS também é parte do que a gente chama de tributação de consumo. E, finalmente, o ISS. Né? O ISS é sobre os serviços, né? De assistência à saúde animal, que vocês também conhecem aí. Mas eu sou só profissional liberal, eu recolho o ISS fixo. Sim, ele também está abrangido. Faltou um imposto que eu não mencionei, porque sai um pouquinho do nosso radar, mas vem embutido nas nossas aquisições de insumos e produtos para revenda, que é o IPI, é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, quando a gente fala de tributação no consumo no Brasil, esses 5 são os tributos protagonistas: IPI, PIS/COFINS no âmbito federal, ICMS no estadual e ISS no municipal. Isso tudo vai ser substituído, em a reforma sendo aprovada, por 2 tributos. Contribuição sobre bens e serviços, ela vai substituir o PIS/COFINS e vai ser federal, tá? E o imposto sobre bens e serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS. Esse imposto vai ser estadual
municipal. Por isso que o Marco comentou ali no começo do IVA dual. Esse é o tal do IVA dual, quando a gente lê artigos de colunistas, notícias. Por que é IVA dual? Né? Então, ele é composto da contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que vai ficar reservada à União Federal, e o IBS, que vai ser voltado aos estados e municípios. No nosso aqui universo de prestadores de serviço, vocês também têm uma perna aí no comércio, né? O que muda bastante, sobretudo para os serviços? No serviço, a gente não está acostumado, normalmente, com a não cumulatividade. Os serviços mais, vamos dizer assim, que geram mais receitas, aqui mais pujantes, né, aqui no Brasil, normalmente eles só estão no regime cumulativo. Eles pagam PIS/COFINS de 3,65 sobre as receitas e ISS sobre as receitas de serviço. Isso sem falar no pessoal que está no Simples, tá? Aqui é até um ponto importante, viu, João? O Simples, ele não está sendo afetado aqui, o Simples vai continuar, vai mudar um pouquinho só nessas rubricas de IPI, ICMS e ISS, mas a forma de cálculo, quem é elegível, isso não vai mudar, tá bom? Então, isso é muito importante deixar registrado. Haverá até uma possibilidade de migração em quem está no Simples passar para esse novo regime, né, para testar, né, porque existe hoje alíquotas que podem trazer benefícios a quem está no Simples passar para um novo regime, né? Isso foi dito pelo próprio relator, né? Então, terá um tempo para que faça essa migração. Caso você seja optante do Simples, entenda que pode melhorar para você, você terá um tempo para fazer essa migração. Exatamente, bom, bem pontuado. Então, no Simples, o que a gente pode ter, mesmo querendo entrar no regime do IVA dual, CBS mais IBS, você fica no Simples, se você quiser só, para folha de pagamento, para imposto de renda, e essa tributação de consumo você pode ou não se integrar nesse regime novo, em sendo a reforma aprovada. Então, o que muda muito para os prestadores de serviço, principalmente, é a história da não cumulatividade, que é muito comum os prestadores de serviço não estarem habituados, né? A gente simplesmente, na prestação de serviço sujeita ao regime cumulativo, a gente pega as alíquotas ali do PIS/COFINS do ISS, aplica sobre as receitas e vê lá o quanto tem que pagar. Na não cumulatividade, eu faço isso também, aplico as alíquotas sobre as minhas receitas, só que desse valor eu vou abater os créditos de entrada, o que significa dizer que aquilo que vocês adquirirem de mercadorias para revenda, insumos para a prestação de serviço de assistência à saúde animal, energia elétrica, como o Marco mencionou, eventualmente, se tiver num imóvel alugado, o aluguel desse imóvel, tudo aquilo que tiver sido sujeito à incidência da CBS e do IBS na entrada vai te dar crédito para você abater com a CBS e com o IBS apurados na saída. Então, essa eu acho que vai ser uma grande novidade. A gente vai ter aí um período de adaptação, né, se acostumar com isso, e aí para poder seguir em frente. Um ponto que é importante, especialmente para os prestadores de serviço, por que foi batalhado tanto esse regime especial para a saúde, para a educação nesses últimos anos? Porque com essa majoração de alíquota, mesmo com os créditos de entrada, a gente ia ter um aumento de carga tributária, por quê? A nossa parcela mais relevante de custo de despesa, ela não dá crédito, que é folha de pagamento. Isso é muito comum nos prestadores de serviço. Com esse ajuste da alíquota que o Marco mencionou, esse redutor, então a gente tem um reequilíbrio. Então, vai ficar praticamente neutra a reforma tributária para os prestadores de serviço que estão nesse grupo, aí prestadores de serviço e outros contribuintes, né, que estão contemplados nesse grupo de percentual reduzido. Então, educação, saúde, transporte, vários itens aí do agro, né, e alguns outros setores e itens lá contemplados. Então, sob o ponto de vista técnico, é isso. Eu acho que para o setor de serviço de saúde, aí o nosso desafio é testar, né, Marco, a abrangência do que quer dizer esse setor de serviço de saúde, mas a gente incluindo, por exemplo, né, a saúde animal, né, a gente conseguindo fazer e deixar isso seguro, né, que está lá incluído, a gente não vai ter impacto dessa reforma tributária para o setor de saúde, para o setor de serviço de saúde
E, inclusive, aqui, ó, eu acho que é um trabalho a ser feito, né, deixar claro e seguro que a saúde animal também está contemplada nessa redução de alíquota. Verdade. Obrigado, doutor Renato. No nosso setor, só trazendo um exemplo para vocês, 37% é folha de pagamento direto, né? Então, os outros 63%, eles geram créditos. Então, é onde estão todas as demais despesas, né, que vão de medicamentos, OPMS, todas essas questões, eles geram créditos. Então, esse é um cálculo rápido que a gente faz, né? É óbvio que nós não temos os dados do setor de vocês, mas só trazendo aqui um exemplo, né? Eu creio, né, conversando com a API, que é o grande mentor dessa ideia aqui no Brasil, ele falava num determinado momento a um setor de serviços que eu participava da reunião, que alguns setores, que hoje são optantes do Simples, vão migrar para esse novo modelo tributário, até porque eles, muitas vezes, eles têm esses créditos e que até então, hoje, eles não calculavam isso, né? Na verdade, se é uma empresa que tem créditos e está numa alíquota alta de Simples, vai ter essa compensação e por isso esse período, né? E eu sei que dentro do setor de vocês tem muita empresa optante do Simples, e isso também já é um cálculo que vocês precisam começar a olhar, né? Se você está na alíquota mais alta, mas você também tem muito crédito, seria interessante você já começar a olhar para estar pronto para essa migração, né? Bom, doutor João, era isso, né? Assim, inicialmente, né? Renato, obrigado pela essa primeira explanação. Eu acho que aqui a gente tem uma enxurrada de dúvidas e incertezas, né? A gente vem acompanhando, vocês sabem disso, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, cara, é muito especialista em coisa nenhuma e gerando uma confusão, cada um com a sua teoria da conspiração. A gente vive um país que está muito dividido e a gente não pode misturar a divisão política nesse momento com a importância que a gente precisa dar ao nosso setor, e vocês são peças fundamentais para ajudar a gente nessa mudança. Eu queria começar fazendo uma pergunta que eu ouço muito dentro dos afiliados, ouço quando a gente anda pelo Brasil, quando a gente levantou essa bandeira da possibilidade da migração do setor de saúde animal, de companhia, a gente ainda não encontrou o termo, para o setor da saúde. Marcos, se acompanha em Brasília o que a gente vem lutando, quando a gente chega na agricultura para falar, olha, nós somos o hospital veterinário, clínica veterinária, centro diagnóstico, o próprio setor da agricultura, eles falam assim, gente, eu não entendo nada, eu não sei de nada, não sei como ajudar vocês. Marco, qual é a maior dificuldade da gente estar no limbo atualmente, o setor de pequenos animais, de animais de companhia, que representa 70% do setor de serviço veterinário do Brasil? Como que a gente começa a construir essa saída e por que da importância da gente estar se aproximando e tentando migrar para a saúde? Eu ouvi de vocês dois, por favor. João, olha, tua pergunta é muito legal e eu tinha passado hoje de manhã cedo para a Gabriela uma tela, não sei se ela pode compartilhar, Gabriela está com a gente? Se ela pode compartilhar uma tela que eu passei para ela pelo WhatsApp hoje de manhã, e é muito simples essa tela, ela responde tudo isso que você está me dizendo, está me perguntando, né? A Gabriela está aí? Tá, Gabi, você pode compartilhar para a gente? Estou sim, vou compartilhar, só um minuto. Em Brasília, a gente, eu tenho com o doutor Renato, a gente também tem assessorado alguns outros setores hoje, né? Houve uma mudança muito rápida de governo, né? E dentro dessa mudança de governo, a gente sai de um governo que era mais direita, era extremamente direita, né? Da extrema direita para um governo que vai mais à extrema esquerda. E as pessoas ficam meio perdidas nesse momento. O que eu digo é que o que mudou, sim, a presidência da República, ela mudou, mas o Congresso Nacional ele continua sendo eleito pelo povo, a gente continua tendo ali em Brasília diretores das agências, a gente continua tendo os ministérios. E aí, o que você precisa sempre, João, quando você fala num objetivo como esse que você nos traz, como fazer essa mudança? Eu já conversei com o pessoal da área da agricultura e perguntei isso. E uma vez uma pessoa do Ministério da Agricultura disse, olha, eles estão aqui, mas eles não são animais de consumo. Para nós, até seria muito bom que eles não estivessem aqui, né? E eu me lembro que eu perguntei para ele como fazer isso. Ela disse, claro, tem que se desenvolver
tem que se desenvolver toda uma teoria tal para fazer essa migração deles para a saúde, ou seria via Anvisa e assim por diante. Em Brasília, eu sempre apresento essa tela a todo e qualquer segmento que me procura para falar sobre alguma mudança que é necessária. João, é necessário, primeiro de tudo, definir o objetivo. Eu acho que vocês têm um objetivo claro, vocês querem ser tratados como saúde, né? E realmente, se vocês forem tratados como saúde no Brasil, vocês têm claramente, muda, né? Vocês são médicos veterinários, vocês têm responsabilidades similares ao todo o setor saúde humano, vocês têm, e vocês são tratados de uma forma completamente diferente, fiscalizados de uma forma completamente diferente. Então, é definir um objetivo. Eu já falei isso também com você, e é legal ter todo mundo hoje aqui, é a gente ter um estudo aprofundado do tema, definir nesse estudo, olha, aonde é necessário as principais mudanças, né? Olha, a gente precisa sair da agricultura para ir para o Ministério da Saúde, a gente precisa ter regras que falam muito mais em animais que convivem com pessoas, né? Tem toda a questão aí de vacinação, medicamentos, né? Definir esse estudo do tema, mapear quem são os stakeholders, quem são as pessoas importantes para isso. Eu apresentei para o João e para o Eduardo esses dias alguns parlamentares que se elegem em cima da causa PET. Eles, assim, têm gabinetes, pessoal, para vocês entenderem lá na Câmara, que o gabinete ele é inteiro decorado com a causa PET. Mas quando você tenta aprofundar o diálogo com esses parlamentares, eles mesmos dizem, olha, nós precisamos ter conteúdo para que essa mudança aconteça. Então, com esse mapeamento, se a gente tem um objetivo, se a gente tem um conteúdo, a gente mapeia os stakeholders e a gente constrói uma narrativa. Nessa mudança aí que a gente fez agora para a saúde, nós tínhamos uma narrativa básica, né, que eram 3 palavras, né, doutor Renato? A gente queria neutralidade tributária, não queríamos pagar nem mais nem menos, nós queríamos a essencialidade, que o setor fosse tratado como essencial, e nós queríamos ser excepcionalizados de todos os demais setores. Então, nós tínhamos uma narrativa que era rápida. Qualquer parlamentar que a gente chegava, nós dizíamos, olha, a saúde tem que ser uma alíquota neutra, porque nós somos serviços essenciais e nós precisamos ser excepcionalizados na reforma tributária. E aí é o engajamento. Cada um dos associados, tendo isso na mão, ele vai provocar lá o seu parlamentar na sua região, ele vai fazer com que isso aconteça. Então, João, eu disse isso para você, já disse isso para o Eduardo, o Marcelo já me conhece um pouco melhor, vocês estão a uma janela de oportunidades que ela é muito importante, estão ocorrendo as mudanças. Agora, para a gente precisar se engajar nisso, João, como você disse, às vezes o setor parece que ele fica num limbo. É o setor que precisa definir qual é o objetivo, delinear um estudo sobre o tema, mapear quem... A gente pode mapear isso com vocês em diversos estados, tem líderes da causa PET que se elegeram, né? A gente constrói a narrativa muito simples e rápida e toca o engajamento do pessoal. Vocês têm milhares de clínicas e hospitais espalhados pelo Brasil e que estão esperando isso. Então, eu entendo, e desculpa eu trazer isso daqui, porque eu estava trabalhando isso com outro setor, e eu hoje de manhã, quando a Gabriela me passou, eu resolvi passar isso para ela, porque eu acho que isso aqui é um básico de uma estratégia de mudança para qualquer entidade. Então, doutor Renato, não sei se o senhor tem algo a acrescentar nisso que eu estou falando para responder ao João, mas eu acho que assim, é o próprio setor que precisa dizer o que ele quer, quando quer, com quem quer e como que ele vai trabalhar nisso tudo. Não, perfeito, né? Em relação à estratégia política, eu não tenho comentário, eu acho que é irretocável aí, Marco, o que você comentou. Sob o ponto de vista técnico, como a gente já vem também discutindo, é muito importante ter... isso nos ajudaria muito, por exemplo, no âmbito tributário, né, com diversos encaminhamentos, aquela questão da redução do percentual do lucro presumido, que nós vimos discutindo já há alguns meses, na própria reforma tributária, para dar mais segurança para aquela extensão de tratamento que eu mencionei para vocês, quando menciono ali serviço de saúde, não se restringir à saúde humana, mas a gente ter a abertura, a possibilidade de estender aquilo também para a saúde animal. Então, esse pano de fundo ele é muito importante para esses direcionamentos. Hoje já existem leis tributárias, né, doutor Renato, que falam em hospitais, clínicas,
as nossas leis tributárias são muito claras, né? Às vezes, talvez a mudança ela seja muito simples de se fazer, né? Mas para isso precisa-se de dados, precisa-se de números, precisa-se de uma bandeira, né? E é isso, João. Eu acho que assim o momento ele é muito propício para fazer isso, mas é o setor que precisa se levantar e dizer o que ele quer, né? Marcelo tinha erguido a mão. Pode falar, Marcelo, por favor. Bom dia, João. Bom dia, Marco. Bom dia, doutor dia. Renato. Tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Hein? Tranquilo? Bom dia, tudo ótimo. Eu sempre falo com o João que quando você fala causa PET, a impressão que se dá que é o PET no sentido mais, desculpe usar uma expressão, infantilizado, né? Você fala para o João que a gente tem que mudar esse viés, acho que vindo de nós mesmos. Nós temos que falar da causa do médico veterinário, da medicina veterinária, nós como representantes de estabelecimento, nas principais doenças emergentes também hoje, que são as zoonoses, como já passamos pela corona, agora a própria febre maculosa, esporotricose, raiva, leptospirose, e a importância do médico veterinário trabalhar junto com a equipe médica, com o assistencialismo médico nessas doenças emergentes, que são doenças que têm a participação do médico veterinário. Então, tentar mudar um pouco desse sentido PET, pequenos animais, a gente usa muito esse termo, e realmente a participação do médico veterinário como agente de saúde, né? Já está reconhecido como agente de saúde única, nós temos, né, esse viés, nós temos que também nos investir desse tipo de personalização, né, de agente de saúde. Então, talvez falta a nós convencer essa bancada, né, você falou do Senado, que é a bancada PET, que não é o PET dos mimos lá da caminha, lógico que é um setor importante, né, da área comercial, mas também é um setor que emprega muito. O Marco falou uma coisa há muito tempo atrás, que eu lembro, Marco, e até nós mostrar o quanto nós somos importantes do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista de emprego. Então, talvez a gente caminhar por esse setor, né? Essa é uma posição que eu tenho. Mas uma pergunta também gostaria de fazer, doutor Renato, ou Marco, vai acabar essas diferenciações, por exemplo, quem é autônomo, simples, o lucro real, já que o lucro real também tem os abatimentos por conta das despesas, vai acabar com isso aí nesse cálculo desse percentual em torno de 25%? Bom, então, agora, tudo bem? Bom dia agora, eu só dei um tchauzinho aqui, tudo bom, doutor Marcelo? Não tá, por enquanto, não estão mexendo no imposto de renda, tá? Nada. Então, a gente não vai... Agora estão dizendo um outro projeto que talvez retomem, né? Mas nisso que a gente está tratando, não tem nenhuma modificação referente a imposto de renda, tá? Então, aí é outro assunto. O Simples, como a gente mencionou, ele vai ser mantido, né? Eventualmente você pode ficar no Simples, pode ter algo híbrido, você fica no Simples e adere a esse regime que está sendo discutido, agora foi aprovado pela Câmara, essa é uma possibilidade. E um outro tema, doutor Marcelo, é que aí os profissionais liberais, e aí eu faço aqui meia-culpa, principalmente os advogados, demoraram para acordar, porque muitos profissionais liberais, inclusive médicos veterinários, contadores, advogados... Também, né, doutora Renato? O CFM, só para vocês terem uma ideia, a gente falava durante todo o processo, né? Os médicos serão muito impactados com tudo isso, né? Assim como os advogados. E foi no final que eles apareceram, tanto a OAB quanto o CFM. Exato. Então, o ISS fixo, doutor Marcelo, ele vai acabar. Então, mesmo com redutor, e aí já não estou mais nas clínicas, tá? Estou no médico, pessoa física, no médico na sua clínica, no advogado no seu escritório. Ele vai passar a recolher um imposto. O médico ainda vai poder recolher nesse percentual reduzido, né? Que é o de 60%. O advogado está numa situação difícil, principalmente o advogado que trabalha mais com pessoa física e não esteja no Simples, aí fica numa situação difícil. Então, recentemente, eu estou até num outro grupo, Marco, de profissionais liberais, agora que a OAB começou a se movimentar mesmo, e agora o ISS fixo e tal. Então, isso está sendo discutido. Tá? Então, agora eu estou falando do médico veterinário, tá, doutor Marcelo? Não estou falando das clínicas, tá, dos hospitais. Então, tem um trabalho para ser feito ainda. Também dentro dessa pergunta do Marcelo, né, que ele falou sobre a questão de doenças, né?
Doutor Marcelo, é incrível. A gente fez um levantamento nas secretarias estaduais de saúde, toda essa causa de saúde animal, ela está ligada muito mais à Secretaria de Saúde do Estado do que à Secretaria de Agricultura. Então, existem, inclusive, recursos da área da saúde. No caso do Rio de Janeiro, tem uma legislação própria, recursos da área da saúde para enfrentamentos aí, principalmente zoonoses, né? Mas recursos da área da saúde. E a gente mapeou outros estados também, são recursos da área da saúde que estão sendo investidos nessas campanhas de melhoramento aí, relativo, então, aos animais, né? E isso nos chamou a atenção. Eu comentei dias atrás com o João e com o Pacheco que a gente tinha encontrado diversas legislações estaduais vinculando o setor de vocês muito mais às secretarias de saúde do que à Secretaria de Agricultura. Lamentavelmente, a gente está num limbo, né? Como acho que foi falado, né? Acabou ficando uma parte, né? Mais, vamos dizer, sob o ponto de vista oficial na Secretaria, no Ministério da Agricultura, mas a nossa ação muito mais na saúde, não é? Então, temos que tentar achar esse caminho realmente para nos inserir mais realmente. Mas, obviamente, que nós não vamos ter só benefícios nos tributos, nós temos que ter o ônus também de carregar tudo isso. Né? Por isso que nós temos que estar bem preparados, né, João? Sim, sim. Isso leva ao profissionalismo, né? Que é o que a gente quer buscar. Aí leva a concorrência leal, leva tudo aquilo que a gente briga. Você não vai ficar mais preocupado com a castração de 50, com a vacina de 30, você vai ter que, com o profissionalismo, você começa a selecionar e melhorar o mercado, como que aconteceu na medicina humana. Marco, o Renato pediu para fazer a pergunta, Renato. Fique à vontade. Eu também tenho uma depois, João. Tá bom. Beleza, Pachecão. Bom dia, Marco, Renato, João, parabéns pela explicação até agora. Eu queria fazer uma pergunta da seguinte forma, né? O texto original, a PEC 45 do Baleia Rossi, ele menciona a saúde em 13 parágrafos. Eu consultei essa semana e todas essas menções sobre o setor de saúde está diretamente relacionado à saúde pública, né? Hoje é característica da medicina humana nos hospitais uma parte do atendimento ser voltado a uma espécie ali de convênio com o SUS. Então, hospitais privados também fazem atendimento público e, portanto, né, talvez de usufruir desses benefícios da reforma tributária, mas também usufruir dos benefícios da saúde para empresas enquadradas no lucro presumido, né, é muito mais simples. Nós, do setor veterinário, não temos, na grande maioria, atendimento à saúde pública, né? Além disso, né, a grande maioria dos estabelecimentos veterinários, eles estão enquadrados como empresas no Simples, e para que, se a gente pudesse usufruir dos benefícios que hoje a saúde, os hospitais humanos usufruem, a gente teria que migrar para lucro presumido, teria que transformar a grande maioria das nossas empresas, que são empresas individuais, em sociedades empresárias, mudar ali o enquadramento de registro dessa empresa para a JUSESP para poder usufruir desses benefícios que hoje hospitais humanos usufruem. E aí minha pergunta vai no sentido assim dos obstáculos e das dificuldades que a gente vai precisar adaptar no nosso negócio para, primeiro, usufruir dos benefícios que hoje os hospitais usufruem e fazer uma série de adaptações, inclusive, talvez na estrutura de várias clínicas que não são hospitais, para conseguirem usufruir desse benefício que hospitais usufruem, para realmente fazer valer a pena esse ganho tributário. Então, a minha pergunta é a seguinte, né? O que hoje, nesse trâmite da aprovação, está sendo considerado saúde e do ponto de vista de estabelecimentos, e o que não está sendo considerado saúde? Ótima pergunta.
eu vou deixar o Renato falar da parte técnica, eu só vou tentar trazer um enquadramento político, né? A PEC 45, apresentada pelo Baleia Rossi, eu sempre digo assim, quando ele apresenta, ele precisa ter um número de assinaturas de apoiadores ali para que ela possa tramitar. Então, o Baleia Rossi apresentou a PEC com aquele número de assinaturas. O que vale sempre é o relatório final, né? E no relatório final, então, ele englobou saúde, e o Renato vai explicar qual é o que esse setor saúde que ele fala ali representa. Trazer um dado para o senhor, doutor Renato, também, que é o seguinte: quando a gente fala em SUS, a gente tem que ter muito claro que 65% do serviço prestado ao SUS, ele é feito hoje, em média, pelo setor privado. Em torno de 65%. Quando você vai para setores como hemodiálise, então, esse número vai a quase 90%, né, de prestação de serviço privado. Isso é outra coisa que a gente tem dito, né, que a gente vê aí abrindo muita clínica, hospital veterinário, e a gente já vê também fechando, porque eles não têm estrutura e manutenção suficiente para manter essas áreas abertas, né? Esse seria um outro ponto que eu acho que o setor de vocês pode entrar. Há parcerias também, a gente já delineou isso em vários estados, parcerias entre governos estaduais com o setor privado, prefeituras municipais com o setor privado, né? Às vezes com determinados abatimentos tributários e assim por diante. E a questão do Simples, né? A FBH, um dia eu vi um estudo deles, né? A FBH é a Federação Brasileira de Hospitais, e foi um dos pontos que a FBH sempre trouxe para dentro da reforma tributária, que são, a FBH representa os hospitais pequenos e médios, na sua grande maioria, e ela tinha um ponto que ela trazia, que a maior parte dos hospitais pequenos e médios humanos no Brasil são optantes pelo Simples, né? Então, o Simples também é uma realidade no setor hospitalar humano, né? Então, eu não vejo, assim, uma dificuldade de tramitação, mas o doutor Renato pode explicar melhor. Aqui tem o Lucas Baldurco também, que trabalha com ele, né? E a gente pode trazer aqui essa parte mais técnica. Doutor Renato. Não, tá ótimo. Bom, de novo, a questão do lucro presumido aqui, doutor Renato, não está sendo tratada no âmbito dessa reforma aprovada pela Câmara, a reforma do que a gente está comentando do consumo, tá? Então, isso é um ponto importante. Eventualmente, pode haver alguma modificação no outro projeto aí que se pretende dar andamento posteriormente. Aqui comentando rapidamente sobre as questões que você falou de adaptação, etc., né? A gente ainda precisa trilhar um caminho para conseguir enquadrar os hospitais e clínicas veterinários naquele dispositivo que reduz a alíquota do lucro presumido para hospitais. De qualquer forma, se ali essa abrangência ela contemplar também os hospitais veterinários e as clínicas, hoje não é mais tão difícil. Mesmo quem tem empresa individual, hoje a gente tem a sociedade unipessoal, então você só faz uma pequena modificação, não é algo complexo, eu diria, né? E a gente costuma enquadrar lá a saúde animal também. Hoje, a jurisprudência ela já admite que não só hospitais estejam enquadrados lá, mas também clínicas e laboratórios. Então, nesse aspecto, o caminho é menos árduo. O maior desafio é dizer que a abrangência daquele dispositivo compreende também clínicas e hospitais veterinários e não somente de saúde humana. Eu acho que é interessante só colocar, Renato, para ele, o parágrafo ele fala lá em hospitais, clínicas, medicina diagnóstica, né, que são os laboratórios, são esses os serviços de saúde, né? Clínicas de hemodiálise, que abrange... Marco, não, acho interessante aqui, me apresentando aqui, eu sou o Lucas Barduco, sou coordenador da equipe de consultoria tributária do Machado Nunes, tá? O dispositivo lá fala serviços de saúde, né? E aí ele não especifica. E tem um outro dispositivo depois, que está tratando ali foi uma demanda do agro, né? Que fala alimentos de consumo humano. Então, isso é até um argumento para dizer assim, né? Que quando a PEC quis restringir, ela restringiu, né? Que era de consumo humano. Nos serviços de saúde não está restrito. Ele simplesmente diz serviços de saúde, né? Sem especificar. O que não quer dizer que é dessa forma que todo mundo vai interpretar, né? Mas é um argumento aqui para dizer que foi colocado um texto ali bastante amplo.
Beleza. Pacheco, você tem uma pergunta? Depois acho que o Léo também tem uma, não sei. Pode me passar. Na verdade, algumas colocações aí, né? Porque a gente está envolvido aí com as conversas, né? Com o Marco, com o Renato. Mas eu acho que, assim, a gente pensa muito, né? Por ser uma reforma tributária, a gente pensa muito nos benefícios tributários que isso possa vir para o nosso setor, né? Mas eu acho que vai muito além disso. A gente, estando na saúde, a gente teria aí acesso a medicações e tratamentos que hoje estão restritos, né? À veterinária, né? Voltando ao assunto aí polêmico da questão dos contrastes, linhas de crédito pelo BNDES, né? A saúde hoje tem acesso a linhas de crédito no qual a veterinária não tem. Então, hoje você, para comprar um equipamento aí de poder agregado alto, como uma ressonância, uma tomografia, estando na saúde, a gente vai ter facilitações para isso. A questão também como o Marco relatou, das parcerias público-privadas, né? O exemplo do SUS. E até eu acho que também é uma questão que a gente tem enfrentado aí, que é a regulamentação dos planos de saúde, né, veterinário. Hoje a gente também não tem uma regulamentação com isso, né? E no Ministério da Saúde a gente tem a ANS que regulamenta isso. Então, a gente tem que olhar com um olhar mais profundo para todo o tema, não só tributário. Acho que era isso, minhas colocações. E recursos para a zoonose, né? Para combater a zoonose, que também hoje é bem restrito. Né? Verdade. Acho que o Léo tem uma pergunta, Leonardo? Não? Tá. A gente está chegando aí quase uma hora da nossa conversa e a gente tem uma longa jornada pela frente aí, né, Marco? A gente vem conversando isso. É um trabalho com o Renato aí que a gente estima aí de médio prazo, né? Porém, é o momento e é a hora da gente ir em busca dessas mudanças, porque nunca estivemos tantas janelas, como você gosta de dizer, abertas para que a gente possa fazer essa mudança. Marco, o Pacheco tocou num ponto sensível. Você poderia citar alguns benefícios só para a gente caminhar para o fim, relacionados à saúde em relação ao que tange acesso a dinheiro, acesso à aquisição de equipamentos. Hoje a saúde, nós da medicina veterinária, quando a gente quer adquirir um equipamento, alguma coisa, o Pacheco falou muito certo, tanto que a gente conheceu você no hospitalar, a gente chega lá e fica implorando acesso, implorando. Nós temos condições muito diferenciadas. Você consegue só tangibilizar alguma coisa para a gente? Porque nós não temos noção aos facilitadores que isso podem ser trazidos nesse contexto. Você pode citar alguns para a gente, por favor? Uma das coisas, né, acho que o Renato e o Barduco podem me ajudar aqui, também estão na reforma, que a gente conseguiu incluir, foi a questão também de uma questão de diferenciação tributária para o setor de equipamentos e dispositivos médicos, né? Isso foi muito importante. O governo ele quer estimular a indústria de máquinas, equipamentos, dispositivos médicos da área da saúde, né? Ele quer ter e eles também acabaram se beneficiando, né? Dentro do texto fala muito claramente em serviços e bens, né? Da área de saúde, né? Já no GT a gente conseguiu trabalhar isso. Isso, além de trazer uma diferenciação tributária, também em termos de financiamentos, né? O BNDES, ele sempre para o setor de saúde tem alíquotas diferenciadas, né? Na pandemia, eu me lembro claramente que a gente conseguiu uma alíquota ali de 2% junto ao BNDES, tanto para capital de giro quanto para compras de máquinas e equipamentos. O que a gente vê é que quando um determinado setor ele se une, demonstra a força que tem, tanto economicamente quanto na questão da empregabilidade e na questão, principalmente, de trazer benefícios para a sociedade, de melhoramentos, né, no dia a dia do cidadão, como é o setor de vocês, a gente precisa ter uma voz. Se a gente não tem uma voz, os outros acabam falando por nós, né? Eu sempre digo assim, às vezes eu fico olhando alguns parlamentares falando sobre causa pet e completamente desconectado com aquilo que eu ouço de vocês. Mas ele está imbuído de um mandato e ele se fez representante do setor através do voto. Agora, vocês precisam, então, se tornar representantes de vocês mesmos através da institucionalidade.
essa questão de relações institucionais, ela ganha força quando a entidade estabelece aonde ela quer chegar, né? A gente está prestando agora uma consultoria para uma outra entidade na área de saúde mental, que é outro setor que está muito em voga no momento, assim, e é incrível o crescimento deles em 6 meses aí, em termos de projetos de lei, em termos de mudanças de lei, porque eles, e para você ter uma ideia, eles montaram uma entidade forte são 12 associados, né, Renato? Se eu não estou enganado, 12 ou 13 associados, mas eles estão investindo, assim, porque eles entendem que o setor vai crescer muito, que saúde mental é uma questão que está muito em voga. E eu brinco sempre com o João, que eu digo que a janela de oportunidades que vocês estão tendo agora é uma janela muito importante. Então, eu entendo que ela é mais um momento de organização e definição da meta, da bandeira, porque eu acho que o discurso de vocês é importante, os stakeholders, que são quem pode falar por vocês de um Congresso Nacional, eles já existem, né? E aí é uma questão de vocês aí definirem, né? Olha, a gente quer isso, a gente precisa disso, e aí a gente pode trabalhar. Tem questões que vão ser definidas através dos projetos de lei complementar, posterior à aprovação aí da reforma tributária, e que a gente pode entrar com essas mudanças que são necessárias nesse momento, né? Doutor Renato Nishimura, levantou a mão? Renato, deixa eu fazer uma pergunta. Fala aí, Renato. Queria aproveitar, já que o Dr. Marco está muito presente em Brasília e está acompanhando essa tramitação toda, o seu feeling, né, Dr. Marco, seu feeling. Eu acho que assim, a reforma tributária, ela provavelmente vai trazer impactos tanto na pessoa jurídica como na pessoa física também, né? A sua percepção se hoje eu estivesse fazendo o mesmo volume de atendimentos, cobrando os mesmos preços que eu estou cobrando hoje, após a reforma, né, toda essa tramitação, lá em 2030, eu estaria sobrando mais dinheiro no meu bolso ou menos? Qual que é a sua percepção, doutor Marco? Eu vou te dar a minha percepção, porque eu também sou, eu sou um contratado da ANAP como pessoa jurídica, ok? Eu sou diretor da ANAP e sou pessoa jurídica. Vou te dar a minha percepção como essa pessoa jurídica. Eu acho que num primeiro momento, talvez, eu tenha que passar por um ajuste, eu preciso ver como vão ser esses projetos de lei complementar, eu talvez faça uma migração do que hoje eu sou um simples para um outro modelo, mas eu acredito, doutor Renato, é o seguinte, mais pessoas pagarão impostos e talvez num primeiro momento eu pague um pouco mais, mas num segundo momento nós teremos aí hoje tem muito setor que não paga e que atende você e você não sabe disso. A partir de que todos pagam, eu vou receber créditos de muitos que hoje que eu vou abater no meu tributo. Eu, sinceramente, eu creio que vai melhorar. Talvez num primeiro momento haja uma adequação, eu terei que me adequar, mas num segundo momento eu tenho a convicção de que irá melhorar, porque mais pessoas irão contribuir. Hoje eu vejo que a carga tributária está muito em cima do empreendedor, é caro empreender nesse país e acaba caindo em cima de quem empreende, né? Outros setores, investimentos, outros setores que hoje demandam parte desses recursos que o empreendedor movimenta, acabam não pagando, não são afetados tributariamente no modelo de hoje e que eles serão afetados. Então, quando mais pessoas pagarem, eu tenho para mim que o empreendedor, porque o governo já fala, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que a gente já está discutindo, que é a desoneração da folha de pagamento, né, das empresas. Eu tenho uma informação que o governo já fala em desonerar o primeiro salário de qualquer trabalhador. Então, você não vai pagar nada sobre o salário mínimo, né, da pessoa. Você paga a partir do primeiro salário mínimo, é que essa pessoa vai pagar algum tributo da folha. Se houvesse essa desoneração da folha, você paga menos carga tributária para contratar. Então, eu entendo que num primeiro momento eu tenho impacto, mas num segundo momento melhora, porque mais pessoas vão contribuir dentro desse bolo. Acho que o Gustavo levantou a mão. Temos tempo aí para mais 2 perguntas, Gu, e acho que depois o Léo pediu para falar. Bom dia a todos.
Bom dia a todos aí, estão me ouvindo? Estamos Estou ouvindo. no carro aqui. Legal, bacana. Bom dia, Marco, João, Marcelo, todo mundo aí presente. Ô Marco, você falou uma coisa aí e eu acho que vale a pena uma reflexão do nosso lado aqui como veterinários, né? Você falou sobre os representantes hoje da causa animal, né, que estão aí na Câmara, no Senado e tal, muitas vezes levam um discurso que realmente não tem nada a ver com o que a gente discute aqui hoje, né? E aí isso me levou a uma reflexão seguinte: hoje esses representantes eles são eleitos aí pelos protetores de animais, né? Por essa causa que ela comove as pessoas e faz as pessoas, né, votarem e tudo mais. E isso, para a gente, para nós veterinários, donos de estabelecimentos e tal, é um amor e ódio, porque a gente, né, tipo assim, falar de protetor para um veterinário, para uma clínica, o cara quer fugir, né, porque a gente teve vários e vários problemas. Mas eu faço a reflexão seguinte: politicamente agora, eu acho que a gente precisa adotar uma outra postura e aproximar realmente dessas pessoas, porque são eles que elegem, né, e que causam uma comoção aí e tal. Então, acho que a gente tem, como hoje a gente está dividido aí, né, como o João fala, amarelo, verde, esquerda, direita, tal e tal, eu acho que a gente também acabou causando essa divisão na veterinária e nesse setor aí de protetores e tal, por uma série de fatores, mas eu acho que politicamente agora é uma hora de repensar isso e acabar criando um diálogo com essas representações, né, com essas ONGs, com essas coisas, porque de alguma maneira talvez isso pode somar para a gente. Então é só uma reflexão aí para todos. Eu acho que politicamente é uma posição aí que a gente vai precisar adotar de agora em diante, né? Eu vou dar minha opinião, assim, bem rapidamente, tá, Gustavo? Eu acho que vocês têm que liderar o setor. Vocês têm tamanho, vocês têm voz, eu acho que vocês estão organizados. Eu acho que tem capilaridade nacional, vocês são uma entidade que tem representatividade, aí, eu creio eu que em 15, 20 estados, né, João? Então, vocês têm essa capilaridade que é necessária, e eu acho que se vocês liderarem esse processo de uma forma mais ativa, vocês vão crescer ainda mais, né? E liderar é, inclusive, apresentar o que é importante para o setor, porque senão fica lá, como você disse, é a causa de defesa animal. Eu acho que esse é um processo que ele precisa ser agora, olha, a causa a defesa animal, a gente defende também, mas a gente precisa ter acesso. Como é que vai ser o acesso? Né? A gente quer discutir acesso, ele pode ser um acesso público com serviço privado, né? O setor privado pode prestar esse serviço de acesso público. Como a gente define isso? Então, quer dizer, vocês propondo agora um outro nível de debate, né? E eu vejo a BHV com essa força, essa capilaridade nacional para fazer essas propostas de debate, né? Eu falo sobre acesso como um primeiro, né? Porque senão, assim, eu fico apavorado, eu tenho muitos amigos prefeitos, né? Quando eles me dizem, eu vou montar um hospital veterinário lá, eu disse, cara, você tem demanda para isso? Né? Você já parou para ver o custo disso? Não seria muito mais barato você fazer uma parceria com a área privada da sua cidade? Você vai se tornar concorrente do cara que te paga imposto, né? E assim por diante. Então, são debates que me parece que a BHV tem tamanho e tem capilaridade para propor, né? E aí se sobrepor sobre esses discursos que esses caras que se elegeram ficaram repetindo o discurso a defesa animal. Defender animal, cara, é dar acesso para que ele tenha bom tratamento, é dar acesso para que ele tenha, quando precisar de uma cirurgia, tenha esse serviço na hora certa, ter vacina, e não demandar um custo muito maior para a área pública, montar estruturas que muitas vezes ela não tem como sustentar posteriormente, né? Nossa, é música para os meus ouvidos. E, Gu, puta, essa colocação foi muito legal, cara. A gente precisa parar de dividir sua mágoa. Eu brinco, né, que não é o vermelho, o amarelo, o laranja, eu fico vendo as pessoas brigando. Cara, é a nossa causa, Bruno, né? É a nossa, velho. Cara, para de... aqui não é Corinthians, Palmeiras, São Paulo, cara. Não, cara, nós somos medicina veterinária, Brasil, cara. Vamos para cima do Sim, negócio. João.
Eu acho que a gente, assim, lógico, procurando instituições sérias aí, né? Talvez não seja a melhor opção, mas talvez é o caminho que a gente tem para começar a fazer a nossa voz ser ouvida, né? Porque é o que já está estabelecido aí. Então, se a gente conseguir essa aproximação com entidades sérias e tal, acho que é um caminho. Não é o único, mas é um caminho, né? Sim, perfeito. Léo, se gostaria de fazer uma pergunta, e depois tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou tentar estender mais 5 minutos aqui, porque senão nosso podcast estoura e Oi, a gente não pessoal. consegue subir. Tá ouvindo? Sim, pode falar. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Parabéns aí à BHV pelo empenho na causa. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo, da Medcom. Eu gostaria de colocar, já que a gente está falando de política aqui, eu gostaria de colocar também uma reflexão para vocês. Aqui na distribuidora, nós enfrentamos diariamente a questão do alvará sanitário, né, em função da compra de medicamentos controlados. E eu gostaria de colocar aqui uma pulguinha atrás da orelha da BHV, para quem sabe entre nessa discussão também. Muitos colegas, eu como médico veterinário posso falar isso com propriedade, muitos colegas enfrentam hoje em dia, primeiro eu vou dar um passo atrás, vamos lá, o Código Sanitário, ele é descentralizado, tá? A Anvisa, ela direciona, ela te dá alguns direcionamentos, ela determina algumas coisas, o Estado determina outras coisas, porém o Código Sanitário, ele é descentralizado, ou seja, cada município tem autonomia para determinar o seu código e as suas exigências, né? Isso é um problema. Por quê? Com esses mais de 5.500 municípios que nós temos no Brasil, isso vira uma bagunça, para falar português claro. Então, o que nós enfrentamos aqui na distribuidora diariamente? Colegas em alguns municípios onde não conseguem obter alvará sanitário. Tá? Primeiro ponto, o alvará sanitário ele não é uma exigência, né? Isso eu acho um absurdo. O governo tirou o alvará sanitário da clínica veterinária, do estabelecimento veterinário. Ele só é exigido, vamos colocar dessa forma, se a pessoa, o estabelecimento vai trabalhar com medicamentos controlados ou radiação ionizante, né? Isso trouxe um problema para nós, por quê? Aqui em São Paulo, em Guarulhos, em grandes municípios, você consegue obter. Você vai lá na vigilância sanitária e fala, olha, eu vou trabalhar com medicamentos controlados de uso humano. E o pessoal te dá o alvará, vai ter uma vistoria e o pessoal te dá o alvará. Mas alguns municípios, eles interpretam de que não, o veterinário não precisa do alvará, ou seja, ele não consegue comprar medicação controlada, e vou além. Alguns municípios hoje em dia exigem a presença de farmacêuticos na clínica veterinária, no hospital veterinário. Isso é um absurdo. Muitas vezes eu tenho 3 farmacêuticos aqui dentro da empresa, muitas vezes nós colocamos os farmacêuticos para ligar nas prefeituras, na Secretaria da Saúde, e conversar. Falar, olha, isso não tem fundamento, de acordo com a portaria tal, né? O veterinário é o responsável pelo estabelecimento. E não, eles exigem, não, se não tem farmacêutico, a gente fala, não, o veterinário não precisa de alvará sanitário. Não, mas ele quer comprar um medicamento de uso humano, ele quer comprar um tramadol, uma fentanila, e eles interpretam que não. Então, isso é uma coisa, eu julgo, né? Cortou o som, Leonardo. Cortou o som, Léo. É muito importante essa discussão, pessoal, porque isso está se alastrando e isso está cada dia mais complicando os nossos colegas com hospitais veterinários que não conseguem ter acesso à medicação controlada. De uso humano, tá? De uso humano. Estou falando de uso portaria 344, nada a ver com CIPEAGRO. Portaria 344. Então, só queria colocar essa reflexão que isso é uma questão política, né? A gente sabe que isso é uma questão política. Então, muitas vezes o prefeito, ali o secretário de saúde, ele é zero ligado à veterinária e ele sendo zero ligado a animais ou à veterinária, ele simplesmente ignora o assunto e fala, não, veterinário não precisa de alvará e acabou. Não vou dar alvará para veterinária, né? Então, vale essa discussão, vale levantar essa ideia aí, tá bom? Era só para poder jogar essa ideia para vocês aí, do que a gente enfrenta diariamente. Obrigado, um abraço.
Valeu, Lezinho. Essa questão dos medicamentos, sabe, Renato, Leonardo, até não sei se o Renato vai querer falar alguma coisa, doutor Renato, mas assim, é a força do Conselho Federal de Farmácia. Esse pessoal tem uma força enorme, eles agem em cima das prefeituras, eles cobram, tudo que envolve medicamento humano, eles cobram a presença do profissional de farmácia. Então, assim, é aquilo que eu digo, o Conselho Federal, eles têm uma força incrível, pessoal. Né? Doutor Renato, não sei se o senhor quer colocar alguma coisa sobre essa questão que o Leonardo... Não, é isso mesmo, Marco, e é um tema que a gente enfrenta também na saúde humana, né? Então, é mais um motivo até para essa congregação, aqui nessa união de esforços, para poder também atuar nessa frente. E, inclusive, esse é um tema que pode ser tratado no âmbito daquela pauta da transferência de competência, né? Ficaria mais fácil para endereçar esse assunto se a gente tivesse com uma competência clara, ó, não é água, é sempre saúde. Então, é aqui que nós vamos trabalhar e endereçando essas demandas. Lindo, hein? Lindo. Pessoal, última pergunta, só para reforçar para vocês, PetSalf PetVet está chegando. Renatão vai estar lá com a gente, né, Renato? Se Deus quiser, né? Com certeza. O Marco vai estar lá com a gente também. Eu vi que tem várias perguntas que ficaram para trás, eu vou encaminhar para eles depois. E eles vão estar presentes na PetSalf PetVet. Pessoal, vamos lá debater, vamos puxar essa pauta. A gente vai mudar esse cenário. Última pergunta, Rubem, para a gente finalizar, por favor. É o seguinte, é uma coisa meio interna, se não tiver relevância, tudo bem. Eu quero agradecer a todos aí por essa, a BHV principalmente, o João, Marcelo, Eduardo, por isso, né? E agradecer o doutor Marco, o doutor Renato aí por toda a explicação. Mas é o seguinte, eu só queria saber o que internamente nós, dentro da veterinária, vamos ter de briga, porque nós vamos ter provavelmente o Conselho Federal, que já se posicionou de uma maneira, parece que você até comentou isso, né, João? E eu não sei, será que assim, a gente entrando com o projeto, entrando com toda a advocacia, nessa briga, será que nós vamos ter alguém que vai puxar para trás? O que você coloca nessa questão? Principalmente o CFMV e também, talvez, o pessoal da pecuária, não sei. O que você acha de tudo isso, João? Adoro essa pergunta. Você pode responder, Marco. Eu acho assim, ó, hoje o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele traz, ele faz o papel dele, né, Rubem? Eu vou te dar um exemplo. Nós, na ANAP, temos um diálogo muito bom com o Conselho Federal de Medicina, né? Mas nós representamos os hospitais, nós temos a nossa pauta, o CFM tem a deles, e os nossos hospitais, a maior parte dos proprietários também são médicos, né? O que a gente precisa estabelecer é que cada entidade tem a sua pauta, né? A pauta de vocês, qual é que é? Está definida? A gente quer essa mudança? A gente quer fazer isso? Bom, então, beleza. CFMV, qual é a pauta de vocês? Ela se encontra com a da gente aqui? Não se encontra? Bom, então a gente está avisando que a gente vai ir por aqui porque foi definido. Quem não sabe aonde quer ir nunca vai conseguir chegar em algum lugar, né? Então, é aquilo que eu digo, vocês são uma entidade, tem médicos veterinários, né? Assim como eu digo que a ANAP tem muito médico, né? Dentro do nosso conselho, a maior parte é médicos, né? Mas a ANAP tem as pautas dela, o CFM tem a pauta dele. Elas, muitas vezes, elas se encontram, muitas vezes elas não se encontram, mas cada uma é uma entidade que tem aí a sua pauta, né? E eu acho assim, Rubem, respondendo a tua pergunta, tem que definir a pauta da BHV. Se ela vai se encontrar com a dos médicos veterinários num determinado momento do conselho, ótimo. Se ela não se encontrar, tem que enfrentar isso, porque se vocês querem mudar, né? Agora, eu acho que a maior parte dos médicos veterinários que estão envolvidos no Ministério da Saúde hoje, no Ministério da Agricultura hoje, já compreendem, né, os fiscais agropecuários já compreendem a necessidade dessa mudança. Eu tenho vários fiscais agropecuários que são meus conhecidos e eles entendem que animal de consumo, fiscalização de animal de consumo é uma coisa e bem-estar animal animal de relacionamento humano é outra coisa, né?
Pessoal, a gente está finalizando aqui. Eu vou pedir para a Gabi... Obrigado, viu? Obrigado. Imagina, eu vou pedir para a Gabi separar essas perguntas, encaminhar para eles. E repetindo, PetSalvo, PetVet, 16, 17 e 18 de agosto, São Paulo. Ó, Renatão está lá, o Marco está lá. Vamos para lá para discutir, eles vão estar abertos lá para perguntas, dúvidas. E eu fico muito feliz que hoje nós conseguimos colocar aí mais de 40 profissionais dentro da sala. Essa sala era para ter 500 pessoas dentro dessa sala, discutindo sobre esse assunto, porque isso mexe diretamente com a vida nossa, né? Não adianta ficar reclamando em grupo do WhatsApp, no grupo da vovó, que vem aquele do verde, que vem do amarelo, que vem do vermelho. Não, cara. Medicina veterinária Brasil, nós temos que discutir o nosso setor. Eu só queria colocar uma pimenta para finalizar aqui. Hoje, eu estou vendo até o Mário aqui na sala, mais de 90% do Conselho Federal de Medicina Veterinária ele é composto por representantes que não são da nossa área, e nós representamos 70% desse contexto. Será que não está na hora da gente também se interessar pelos conselhos e parar de reclamar, reclamar e pôr a mão na massa e também trabalhar? Fico muito feliz, nós estamos mudando a medicina veterinária. A medicina veterinária está passando por uma transformação, e nós vamos, daqui a alguns anos, estar sentado olhando para isso, falando, a gente fez parte desse tsunami. Cara, eu queria agradecer demais vocês que estiveram na sala até agora. Sigam a BHV nas redes sociais, acompanhem a gente nos podcasts, no YouTube, vem muito mais informação por aí. PetSalvo, PetVet, hein, galera? Vamos lá para discutir. Um grande abraço para você, Renatão, um grande abraço aí, todo mundo que esteve na sala, Marcão. Muito obrigado, fiquem bem, gente. Até mais. Obrigado. Um grande abraço para todo mundo. Conta com a gente Fiquem sempre bem. aí. Tchau, tchau. Até Valeu. mais. Até mais, até mais.